Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Estou feliz, por estar com essa oportunidade nessa noite, de trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Creio que Deus irá falar com você, assim como Ele falou comigo, uma palavra simples, mas que Deus é um Deus que tem cuidado da sua igreja, tem falado nesses púlpitos, temos sido renovados durante esses dias, esse mês festivo, dessa igreja que mudou também a minha vida, como a vida de muitas pessoas, onde a gente é acolhido, onde a gente é também confrontado, mas sabemos que é um lugar onde Deus tem recebido pessoas e tem nos amado, amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 4. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 16, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Amém, irmãos? Noemi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele como se lhe fora sua mãe. Assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram: eis que Noemi tem um filho. E lhe deram um nome chamado de Obed. Este foi o pai de Jessé, que por sua vez se tornou o pai de Davi. Pode se assentar, irmãos. Senhor, quero, Pai, mais uma vez orar ao Senhor, te pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, ó Deus, assim como teu servo, Pai, orou, também faço dela a minha oração, Pai. Usa a minha vida, fala com a tua igreja, assim como o Senhor falou ao meu coração, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o livro de Ruth, um livro histórico, é um livro muito conhecido para todo aquele leitor de Bíblia, toda aquela pessoa que gosta de ler a Bíblia, certamente já leu o livro de Ruth, e a gente encontra uma história onde observamos que Deus é um Deus soberano, é um Deus que governa, um Deus que Ele cumpre realmente a sua palavra. E muitas das vezes, olhando o livro de Ruth, a gente vê que quando Deus vai cumprir um propósito, quando Deus vai cumprir a sua vontade, muitas das vezes o começo da história não é da maneira com que nós achamos correto. Muitas das vezes Deus, quando Ele vai cumprir o seu propósito, as coisas não começam muito bem. Nós vemos, irmãos, que este livro é um livro onde não dá para se saber a data certa a qual ele foi escrito, mas sim dá para saber a época que ele foi escrito. Eles têm um destaque da época em qual ele foi escrito. Está no capítulo 1, no versículo 1. A Bíblia diz, quando os juízes, no tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Então, é a época que esse livro, que essa história, ela aconteceu, foi nessa época em que os juízes julgavam a terra. O povo de Israel não tinha um rei, o povo de Israel não tinha ninguém à frente, liderando o povo de Israel. Então, era nessa época, e essa época, a época a qual os juízes, eles governavam a terra, eles julgavam a terra, o povo de Israel não vivia um tempo muito sólido na presença de Deus. Se você for ver o livro de Juízes, ele tem como um panorama com que o povo vivia uma espécie de gangorra na presença de Deus. Uma hora eles estavam na presença de Deus, outra hora eles estavam adorando a outros deuses. Então Deus, ele tratava o povo,
Deus ele permitia a opressão ao povo. Deus ele permitia com que o povo de Israel, quando eles pecavam contra Deus, sofresse perseguições, sofresse punições. Então o povo ele era oprimido, buscava a Deus, e Deus ia lá, respondia com misericórdia, o povo voltava para Deus. O povo pecava, desobedecia, se distanciava de Deus. Deus levantava um juiz para ir lá e libertar o povo. Levantou Sansão, levantou Jefté, levantou o próprio Gideão, vários líderes, vários homens que foram usados para trazer o povo de volta. E é interessante que o livro de Juízes, o capítulo 21, o versículo de número 25, diz assim, ó: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, o povo fazia o que parecia reto aos seus olhos. O povo não tinha uma liderança, o povo não tinha um rei, o povo fazia o que queria. O povo tomava as decisões que achava que era certo. E nós sabemos, irmãos, que a liberdade na igreja, a liberdade no evangelho, mas nós não podemos fazer tudo o que queremos. Nós não fomos chamados para fazer cada um o que quiser, não. Você pode sim fazer o que quiser da sua vida, mas talvez o que você quer fazer não é a vontade de Deus. Então, o povo, naquela época, era um povo que fazia o que queria. E um homem chamado Elimeleque, por passar por uma necessidade em Belém, em Judá, ele tem uma ideia de ir embora dessa cidade. Nós sabemos que no capítulo 1, no versículo 1 de Ruth, o povo vai sofrer com fome. E Elimeleque, ele tem essa ideia, como eles poderiam fazer o que queria, como eles faziam o que queria. O desejo dele foi ir com a sua família para Moabe, tomar essa decisão de abandonar Belém, a casa do pão, que estava em escassez, estava com miséria, estava com fome, e ele parte com a sua família para Moabe. E lá em Moabe, aproximadamente em 10 anos, as coisas vão piorar. Ele vai morrer, Elimeleque, que significa Deus é o meu rei, ele morre, os seus filhos, Malom e Quilion, morrem, e vamos ver que Noemi, ela vai ficar agora desprovida de tudo. Ela saiu de um lugar onde a provisão de Deus talvez estava em falta, mas agora ela vai piorar a situação de Noemi. Agora ela não tem ninguém. Naquela época, as mulheres, elas eram cuidadas pelos homens. As mulheres não proviam o seu próprio alimento. Então, ela está sozinha. Ela é uma viúva e tem mais 2 viúvas com ela. Noemi tem mais 2 viúvas também, que são as suas noras, Ruth e Orfa. Sabemos, irmãos, que esse é mais ou menos o contexto do começo da história de Ruth. Mas eu acho interessante que Deus trouxe ao meu coração que essa mulher chamada Noemi, apesar de o livro não levar o nome dela, apesar de a história não ter como relevância o nome dela, apesar de ela ter sim a sua parentela na genealogia de Jesus, ela é uma mulher fundamental para a história de Ruth. Sabe o que Deus colocou no meu coração? Que existem pessoas que vão alcançar o propósito de Deus através da sua vida. Ainda que você não alcance, mas a verdadeira fé é eu fazer com que o outro alcance. Nós queremos que Deus está levantando uma igreja que vai receber pessoas, e esta igreja vai fazer com que pessoas alcancem o propósito de Deus. Irmãos, eu acho lindo na vida de Noemi, é que as coisas não começam bem. A crise está sobre a sua vida. Talvez a decisão carnal, a decisão com falta de
de direção de Deus, de Elimeleque e da sua família, a levou a um momento de crise, a um momento de dificuldade, a um momento de escassez, a um momento de dor. Noemi, ela que tem o seu nome como significado, agraciada de Deus, ao seu nome como ela é uma mulher abençoada, o seu nome significa isso. Ela mesmo chega a dizer para não chamarem ela mais de Noemi, e sim de Mara, porque Deus as feriu com amarguras. Eu achei interessante, irmãos, que Noemi, ainda que estava passando por um momento de crise financeira, ainda que faltou alimento para ela, agora ela passa uma crise familiar, o seu marido morre, os seus filhos morrem, Noemi está desesperada, Noemi está fraca, Noemi não tem forças, Noemi está frágil. Talvez Noemi, nós no lugar de Noemi, jamais queríamos testemunhar a fé. Quantos sofreram muito menos que Noemi e pararam? Quantas pessoas sofreram muito menos que Noemi e não querem mais cultuar a Deus? Noemi, mesmo na crise, ela permaneceu fiel a Deus. Mesmo na crise familiar, mesmo na crise financeira, mesmo quando lhe faltou, ela continuou servindo a Deus. A fidelidade de Noemi vai gerar alguém. Sabe o que Deus colocou no meu coração, irmãos? Nós precisamos ser fiéis. Não importa em qual fase você está vivendo, você tem que permanecer fiel. Porque somente uma igreja fiel gera uma igreja que vai alcançar o propósito de Deus. Quantas pessoas, irmãos, a Bíblia diz para que nós firmarmos os nossos joelhos cansados, levantai as nossas mãos cansadas, para aquele que está caminhando também firme os seus pés. Irmãos, a crise nenhuma pode parar. Irmãos, Noemi, ela vai viver a vontade de Deus. A história dela está exatamente no controle de Deus. Irmãos, Deus está ferindo Noemi para cumprir o propósito de Deus. Porque, irmãos, sabemos que essa história, ela vai acontecer em um lugar onde tem a bênção de Deus, que é Belém de Judá. Em Gênesis capítulo 49, versículo de número 10, há uma bênção sobre a tribo de Judá. Que bênção é essa? Que o cetro jamais se apartaria de Judá, e de sua posteridade até que venha Siló, aquele que é a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam a todos os povos da terra. Há uma promessa sobre Cristo, sobre Judá. Há uma promessa sobre a posteridade de Cristo. Há algo naquele lugar que vai fazer com que a palavra de Deus se cumpra. Sabe o que eu acho interessante? Existem pessoas que estão saindo da vontade de Deus por causa de crises. Irmãos, cuidado. Nós não podemos abandonar a vontade de Deus por conta das crises. Belém de Judá tem uma promessa. É dali que viria o Messias, a descendência do Messias. Eles a deixaram, mas Noemi está voltando. Quando ela recebe a notícia com que Deus visitou o seu povo, porque a crise vem, Deus permite a crise, mas Deus também é Deus que restaura. Ele permite a crise, mas tem hora que Ele para a crise. Ele permite a escassez, a dor, mas tem hora que Ele para a dor e chega a bonança. Deus é um Deus, irmãos, restaurador. Deus é um Deus que Ele sabe sim nos levar ao deserto para ministrar aos nossos corações, mas muitas das vezes perguntamos por quê?
Muitas das vezes queremos saber qual é o motivo deste deserto, queremos saber qual é a raiz, qual é o pecado, o que está acontecendo, mas Deus é assim. Ele usa o deserto como uma didática, Ele usa a dor como algo para gerar o propósito, para nos fazer mais íntimos. E Noemi, ela vai regressar. Noemi, ela vai fazer um dos caminhos mais difíceis, que é voltar. Quantas pessoas, irmãos, querem melhorar, mas não querem voltar? Talvez você quer melhorar a sua vida espiritual, mas para melhorar você tem que voltar. Voltar a cantar, voltar a pregar, voltar a visitar, voltar a evangelizar, voltar a orar, voltar a congregar fielmente, voltar a evangelizar, voltar a amar, voltar a perdoar, voltar às alianças que você deixou. O caminho de volta, irmãos, é difícil, mas é necessário. Noemi, ela volta amargurada. Noemi, ela volta talvez envergonhada. Noemi, ela volta, mas ela volta. Ela volta para viver a vontade de Deus. Ela volta para alcançar a vontade de Deus. Quem sabe você está passando por uma fase e Deus já está te chamando para voltar há muito tempo. Quem sabe Deus está te chamando para voltar a um lugar onde você sabe que tem que voltar. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque quando você volta, há restauração. Quando você volta, há alegria da segunda casa. Quando você volta, tem mais presença. Quando você volta, irmãos, você volta e volta com mais vontade. Irmãos, Deus é um Deus que te permite voltar. Deus é um Deus que te permite voltar para o propósito dele. É interessante, irmãos, que pensando nessa história e pensando na saída, no plano, pensando no cuidado de Deus, um Deus zeloso, cuidadoso. Uma frase uma vez veio ao meu coração, que quando você não confia em Deus os seus planos, depois você vai ter que confiar em Deus para corrigir os seus planos que deram errado. Confie em Deus os seus planos, jovem, moço, moça, você que é solteiro, você que tem algo que ainda não decidiu, confie em Deus os seus planos. Porque quando nós deixamos de confiar em Deus os nossos planos, temos que voltar para corrigir. É o que Noemi vai fazer. Ela está voltando para corrigir os planos que deram errado. E existem planos, irmãos. É interessante que Deus, Ele permitiu Noemi voltar. Quantos neste tempo saíram também de Belém e não voltaram? Como Elimeleque não voltou. Não deu para voltar. Não deu para viver a vontade de Deus. Mas Noemi tem vida. Enquanto há vida, há esperança, irmãos. Enquanto há ar no seu pulmão, a esperança de você voltar. Ela está voltando, ela está fazendo um caminho muito mais difícil, mas ela volta. E quando ela volta, ela não volta sozinha. Ela volta com alguém, irmãos, que faz uma declaração, uma das mais lindas da Bíblia, que quando ela diz para Ruth, Ruth, pode ir embora. Ruth, Orfa, minhas filhas, podem ir. Eu não sou dona de vocês. Vocês não me devem nada. Eu não tenho mais filho. Podem ir. Nós sabemos que Orfa, ela vai voltar. Ela volta para Moabe e para os seus deuses. Mas Ruth, ela declara, não. Aonde você for, eu irei. Se você morrer, eu morrerei. O seu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Irmãos, mesmo diante da dor, Noemi está gerando alguém. Mesmo em crise, Noemi está gerando alguém que está confessando a Deus. Mesmo num momento difícil,
Noemi está gerando alguém que está dizendo: eu quero este Deus. Já parou para pensar, irmãos? Quantas das vezes, irmãos, eu mesmo já quis sair de casa para evangelizar com tudo bem, tudo tem que estar legal. Muitas das vezes, obreiros, pessoas que servem a casa de Deus, querem estar bem. Acham que só vão frutificar quando estão bem. Irmãos, se você tem uma verdadeira fé em Cristo, até na sua crise você vai gerar alguém. Até no momento mais difícil da sua vida, você vai gerar pessoas. Pessoas vão se render a Deus. Mesmo você vai falar: meu Deus, eu estou tão fraco. Mas tem alguém lá que está olhando. Tem alguém lá que vai crer no seu Deus, na sua fé, irmãos. Irmãos, eu fiz uma pergunta para os adolescentes: se vocês estiverem em uma missão, para uma missão mundial, e vocês tiverem que escolher, vocês poderiam escolher qualquer pessoa, os sábios, os poderosos, os mais ricos, os mais inteligentes, ou as pessoas mais comuns. Vocês podem escolher quem vocês quiserem. Aí Eliseu ia escolher os mais sábios. Aí uns falaram: não, vou escolher os mais inteligentes. Mas Jesus escolheu os mais comuns. Paulo vai dizer aqueles que eram insignificantes ao olhar humano, os mais fracos, para confundir aqueles que são. Pegou os que não são para confundir os que são. Pegou os fracos para confundir os fortes. Está achando que Deus vai te abandonar no meio dessa crise? Está achando que Deus está reprovando a sua fé no meio das suas lutas? Levanta a sua boca, prega o evangelho, que Deus vai salvar vidas através de você. Pregue o evangelho. Não fique intimidado não, irmão. Deus está salvando. Deus está salvando Ruth. Deus está, irmãos, e eu acho muito lindo, porque Ruth, ela vai, o dia do sucesso de Ruth, não é quando ela casa com Boaz, mas sim quando ela confessa para Noemi: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. O dia de sucesso de Ruth não é quando Boaz aceita, convence o outro que poderia herdar ela, não. O dia de sucesso é quando ela declara: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Essa é a verdadeira fé, irmãos. Não importa. Quando ela, irmãos, e o cenário era de morte. O cenário era de morte. O cenário era de desprovisão. Falta. O cenário era de luta. E ela está declarando: não importa. O maior gigante aqui é confessar a Deus no meio da dificuldade. E Ruth está declarando: teu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. E Deus foi ministrando ao meu coração que há uma igreja, irmãos, há uma igreja aí fora. Há uma igreja aí fora esperando você. Deus falou comigo no meu coração, nós estamos crescendo, e muitas das vezes talvez você olha para você, se depender de mim a igreja não vai crescer. Se depender das minhas dores, eu estou em crise ainda, mas Deus vai gerar uma igreja através de você. Ele está contando com você, irmãos. Ele chama os fracos. Ele está chamando, ele está levantando duas mulheres em um tempo onde os homens dominavam. Ele está levantando duas mulheres para cumprir um propósito de Deus. Ele está buscando em pessoas desprovidas para cumprir a genealogia de Jesus. O propósito de Deus, a vontade de Deus. Irmãos, a Bíblia diz, eu adoro esse versículo: assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim como os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, assim são os caminhos de Deus, assim são as vontades de Deus, é mais alto do que o nosso. Deus, Ele quer te usar, Deus, Ele vai te usar muito ainda este ano. Não deixe, talvez você veio para cá, talvez você olha para a sua história, talvez você olhe para a sua crise,
Talvez você olhe para as suas dificuldades. Talvez você olhe para o tanto que você está parado. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você ainda vai gerar este ano. Você vai gerar alguém. Pessoas vão te agradecer ainda. Obrigado por me apresentar a Cristo. Pessoas ainda vão agradecer a Deus pela sua vida. Eu creio. Ruth, irmãos, ela vai voltar. E é interessante que ela representa a igreja que está vindo. Noemi é a igreja que está voltando para o propósito de Deus. Noemi é a igreja que está voltando para a vontade de Deus. E Ruth é a igreja que está vindo. Ruth é a igreja que está vindo. Mas está vindo, está sendo cuidada. Irmãos, quantas das vezes a gente quer deixar de cuidar por causa das nossas crises? Quantas das vezes a gente quer deixar de fazer por causa das nossas lutas? Quantas das vezes, irmãos? E é interessante que eu gosto de um versículo, está em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, que Deus ele nos consola com a mesma consolação que somos consolados. O consolo, Deus de toda consolação, é um Deus que ele nos permite passar por crise para cuidar de nós, para lá na frente você cuidar de alguém da mesma maneira como foi cuidado por Deus. Eu fico pensando na história da igreja, onde o apóstolo Paulo, naquela plenitude dos tempos, onde havia a escravidão, e Paulo pregando para um escravo. Eu imagino Paulo, com que autoridade Paulo ia pregar para um escravo. Aí Deus vai lá e coloca Paulo numa condição pior do que a do escravo, prisioneiro, preso, condenado à morte, uma condição ainda pior do que a do escravo, para ter autoridade, para mandar um escravo crer que o evangelho é liberdade. Deus vai ajudar você, para que você ajude alguém. Vai chegar pessoas perto de você, sem esperança nenhuma, você será a voz de esperança. Vai chegar pessoas acusadas por Satanás, dizendo que não tem perdão, que vão para o inferno. Você será a palavra de perdão de Deus. Você será a igreja que vai testemunhar a glória de Deus. Jesus diz em Mateus: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Certamente um homem me ligou dizendo, um amigo: eu tenho muita vontade de pregar, mas eu já conheci a história dele, e ele dizendo, eu tenho muita vontade de pregar o evangelho, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, e eu disse para ele: meu irmão, deixa eu te dizer, os seus erros, os seus acertos, contribuíram para que você fosse essa pessoa hoje. Exatamente hoje, com este coração, querendo fazer a vontade de Deus, querendo cumprir um chamado. Não deixe Satanás te acusar. Se você se arrependeu de todos os seus pecados, diz a Bíblia que ele pega e lança no mar do esquecimento. É obreiro, é obreira, pode pregar, pode fazer a vontade de Deus, pode ser um canal de bênção. E este jovem tem tido oportunidades, e toda vez que ele me manda vídeo, a gente conversa, a gente regozija, e eu choro com ele, e ele não sabe como ele tem me renovado. Só dele, nossa, é tão bom, irmãos, saber que Deus é um Deus que gera. Deus é um Deus que está gerando. E Noemi está gerando Ruth. Noemi está gerando Ruth, uma mulher uma gentia, que vai se casar com um judeu, para cumprir o propósito de Deus. Alguém que está, talvez, em um lugar ruim, uma situação ruim, Deus está trazendo, para cumprir a vontade de Deus. Eu acho interessante, irmão, que Ruth, ela vai ter um encontro com Cristo, com Boaz, que tipifica Cristo. E Boaz vai se casar com ela, trazendo para
a família, a restauração da família, a restauração da vontade de Deus. Eu acho interessante que Noemi, ela declara: porventura terei eu mais filho? Noemi, ela declara que ela não teria mais filhos. Ela não teria, e certamente ela não teve, o filho é de Ruth. Mas ela vai dizer: Noemi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele, como se lhe fora a sua mãe. Sabe o que eu achei interessante nesse versículo, irmãos? É que uma igreja que gera uma igreja para fazer com que o propósito dessas igrejas sejam a vontade de Deus. Noemi, irmãos, está se alegrando com Ruth. Noemi está regozijando. Noemi, ela está feliz com o propósito. Por quê? Talvez ela pensava que talvez as viúvas, órfãos e Ruth também, na fé dela, naquilo que ela creia, não ia ter um outro remidor para elas. Por isso que manda elas embora, fiquem. Noemi está cuidando, mas agora ela está alegre. Ela está feliz com aquilo com que Ruth alcança. Ela cuida como se fosse o próprio filho. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja que cuida. Ser uma igreja que cuida dos seus. Irmãos, é difícil cuidar de alguém, mas temos que cuidar. É difícil gastar tempo com alguém, mas temos que gastar. A Bíblia diz que ela toma e ela se sente novamente a Noemi, a agraciada por Deus. Deus é um Deus de restauração, irmãos. Deus é um Deus que tem tudo na palma das suas mãos. É um Deus que Ele provê todas as coisas. Eu acho interessante, eu anotei umas coisas de Noemi. Ela foi exatamente, eu quero deixar algumas lições da vida de Noemi. A primeira lição é que ela representou a força de uma amizade, irmãos. Uma amizade verdadeira. Uma amizade que te leva para a presença de Deus. Uma amizade que está com você no momento da dor. Sabe, momento de crises, muitas das vezes os amigos somem. Mas Noemi e Ruth ficaram juntas. A declaração de Ruth nos ensina que aí existem ainda amigos que vão chorar, que vão até o fim, irmãos. Amigos que vão chorar o meu choro, chorar o seu choro, viver a sua luta. Amigos como Lucas está lá, só todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Amigos que seguram na sua mão no momento da dor, no momento da luta, no momento da dificuldade. Você precisa de alguém assim. Você precisa ser alguém assim. Noemi, ela nos ensina que o caminho de volta é difícil, mas é a única oportunidade de ser restaurado. Noemi, ela nos ensina que ainda que percebemos que somos afligidos por Deus, Deus não é culpado. Ela disse: Deus me afligiu com amarguras, mas ela sabe que Deus não é culpado. Ela sabe verdadeiramente que as escolhas dela fizeram com que ela fosse amargurada. Noemi também nos ensina que Deus é um Deus restaurador. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. E eu aprendo também com o livro de Ruth que as profecias de Deus, irmãos, a maioria das profecias que Deus liberou sobre Cristo, sempre houve uma crise, sempre existiu talvez um sofrimento, um barulho,
sempre houve derramar, sempre houve perdas, para que Cristo chegasse. Ele mesmo também sofreu. Eu quero dizer para você, irmãos, que o maior caminho de volta é voltar para Cristo. Belém, a casa do pão, significa a vontade de Deus. E você pode sim voltar para a vontade de Deus. Você pode sim voltar para colocar a mão no arado. Você pode sim se erguer de novo, pregar o evangelho com autoridade, estar com a presença de Deus na sua boca, na sua voz. Deus é um Deus restaurador. A Bíblia diz que ela toma um menino, e o menino vai se chamar Obed, que é o pai de Jessé, e o avô de Davi. A promessa de Deus se cumpre, a profecia de Deus se cumpre, a vontade de Deus sempre vai se cumprir. Deus sempre é soberano em nós, e Ele tem liberado uma palavra para as nossas vidas, que a igreja vai crescer. E a igreja crescendo, irmãos, sabe o que significa? Não é que a igreja vai ser maior, só maior não, mas que vidas como a de Ruth serão transformadas. Pessoas que estão sofrendo serão livres. Jovens que estão nas drogas serão libertos. Famílias que estão destruídas serão libertas. Crescimento de igreja significa restauração de vidas. Pessoas, irmãos, que entraram como eu estava, meu Deus, olhando para os adolescentes e pensando, meu Deus, que trabalho, mas eu entrei exatamente igual. A gente entra, quando a gente entra ruim. A gente entra talvez depressivo. Ninguém vem pronto para a presença de Deus. Ninguém vem correto para a presença de Deus. Ninguém vem limpo para a presença de Deus. Ninguém vem cheio com a presença de Deus. Vem cheio de imundícias. O apóstolo Paulo mesmo, irmãos, ele pensou, quando ele entendeu que talvez ele já poderia estar pronto, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu dos fariseus, o melhor da sua idade, ele considerou tudo perda. Tudo perda. Então eu quero dizer para você, irmãos, seja uma igreja Noemi. Seja uma igreja que vai até o fim. Enquanto não ver fruto, eu não solto. Enquanto eu não estiver alcançando a vontade de Deus, eu não deixo. Porque Deus, Ele quer fazer de você uma igreja forte. Amém? Eu quero que você fique sobre os seus pés. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Deus ministrava o meu coração, irmãos. Muitas pessoas que estão querendo voltar mesmo, voltar, sabe, voltar daquele jeito, porque Deus, Ele sabe quando a gente está por inteiro. Deus sabe quando a gente está com o coração no negócio, sabe, e existem pessoas que querem voltar, mas estão esperando acontecer tantas coisas. Existem pessoas que querem, voltar, não é voltar só para um ministério da igreja, não, mas voltar para aquela esperança de salvação na família, voltar para aquela esperança de salvação de alguém do bairro, voltar para aquela esperança de acreditar, sabe, no seu próprio dom, mas estão olhando para as crises, estão achando, não, eu não vou dar fruto desse jeito, não. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele é um Deus restaurador. E o primeiro lugar que nós temos que voltar é para a presença de Deus. Porque, irmãos, o único cuidado que a gente tem que ter é de não fazer sem a presença. E Deus é um Deus que restaura. Deus coloca no meu coração pessoas que pararam de pregar o evangelho, pessoas que pararam de cantar, de interceder. Mas Deus está levantando, irmãos,
Quando você para, o inferno ganha. Quando você está estagnado, pessoas ainda continuam sofrendo. Eu me lembro da minha tia, ela andava com a foto minha dentro da Bíblia, irmãos. E eu lá no mundão, no bar, e eu falava com ela, meu Deus, eu escondia dela assim, para ela não me ver, para ela não desistir de mim. Eu lá no bar bebendo assim, aí ela via assim, ela ia para a igreja, eu escondia dela assim. Por que você está escondendo? Estou escondendo da minha tia, porque eu não quero que ela desista de mim. Não desista de orar por mim. Senhor, eu quero, Pai, te agradecer, Pai. Porque eu sei, Deus, que já tem pessoas aqui como Noemi, Pai. Pessoas, ó Deus, que estão vivendo lutas e lutas e lutas, mas não param, Senhor. Glória a Deus. Mas também eu quero orar, meu Pai, por aqueles, ó Deus, que estão intimidados, ó Deus. Por aqueles que não acham que são mais capazes, ó Deus. Pessoas, ó Deus, que estão debaixo da acusação do inimigo, Senhor. Pessoas que ainda não encontraram essa restauração. Pessoas que deixaram de interceder, de orar, de pregar o evangelho com intrepidez, Senhor. Pessoas que abandonaram, meu Pai, o arado, Senhor. Pessoas, ó Deus, que estão pensando, Senhor, que nunca mais vão ser usadas por Deus, mas eu quero liberar, Deus, que o Deus da restauração, o Deus que reavive, o Deus que traz o teu espírito de volta, o Deus que traz a chama, o Deus que acende, meu Pai, que dá sede, Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar estas vidas, ó Pai. Pai, que no nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para receber as Rutes, ó Deus, que virão. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para acolher aqueles que estão vindo, Senhor. Aqueles, ó Deus, talvez que não são, ó Deus, exatamente quem pensamos. Talvez, ó Deus, não é exatamente aqueles que nós pensamos, ó Deus, mas que o Senhor já está trazendo. Pai, que o Senhor possa abençoar essa igreja, abençoar cada obreiro, Pai, cada pessoa que o Senhor tem levantado, Senhor, a liderança, meu Pai, os pastores, ó Deus, que o Senhor tem abençoe os líderes de célula, Pai, os anfitriões, ó Pai, os levitas, ó Pai, abençoe, Senhor, Pai, no nome de Jesus, levanta, Senhor, continue levantando obreiros, continue tirando pessoas, ó Pai, da timidez, Senhor, Pai, em nome de Jesus, essa é a minha oração, meu Pai, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.